Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais uma aula. Como eu digo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E não custa nada lembrar, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam os textos da apostila. Vamos começar? Na nossa segunda aula, vamos abordar os seguintes temas. Vamos falar sobre cultura e clima organizacional, fundamentos do trabalho em equipe, liderança organizacional, poder nas organizações, comunicação organizacional eficaz. Vamos começar falando sobre cultura e clima organizacional. A cultura organizacional é uma expressão muito comum no contexto empresarial. A cultura serve como um elo entre o presente e passado. Contribui para a permanência e a coerção da organização. Assim, a cultura é apreendida, transmitida e partilhada entre os membros da organização. Em outras palavras, a cultura organizacional representa um conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotadas por uma determinada organização e que orientam o comportamento dos funcionários no seu dia a dia dentro da empresa. Podemos dizer que a cultura organizacional é a maneira costumeira ou tradicional de pensar e fazer as coisas, as quais são compartilhadas por todos os membros da organização. E os novos membros devem aprender e concordar para serem aceitos no serviço da organização. Quando falamos sobre cultura de uma organização, estamos nos referindo à sua cultura dominante. É essa visão macro da cultura que confere à organização sua personalidade distinta. E o clima organizacional? O que vem a ser? Podemos dizer que clima organizacional é um conjunto de propriedades que podem ser medidas e que retratam o grau de satisfação material e emocional das pessoas no trabalho. Então, podemos dizer que é a forma com que um funcionário percebe a organização em que trabalha. Podemos ir além e afirmar que o clima é o conjunto de sentimentos e conceitos partilhado pelos funcionários de uma determinada empresa e que pode influenciar a sua motivação e satisfação no trabalho, positiva ou negativamente. Daí, dizer que o clima influencia profundamente a produtividade do indivíduo e, consequentemente, da empresa. Sendo assim, é preciso proporcionar motivação aos funcionários. O clima organizacional é, de certa forma, o reflexo dos efeitos da cultura da organização. O clima organizacional influencia e é influenciado pelo comportamento do indivíduo na organização, no desempenho, na motivação e satisfação do trabalho. Devido a isso, muitas organizações têm a preocupação de medi-lo periodicamente, através de entrevistas ou questionários com seus funcionários. Como já dissemos, as organizações são constituídas de pessoas com características diferentes. Por isso, as empresas como organizações necessitam de indivíduos mais qualificados e capacitados, com base de conhecimento em consonância ao papel que desempenham. Então, o ambiente organizacional e o trabalho em equipe precisam estar muito sintonizados para o sucesso de ambos. Os profissionais, de maneira geral, são avaliados pela tarefa que realizam, mas também pelo resultado que alcançam. O desempenho desses papéis é viabilizado à medida que a organização oferece condições básicas ao desenvolvimento das atividades e que o indivíduo encontre-se capacitado e comprometido com as funções que lhe foram atribuídas. As organizações necessitam de colaboradores com competência em relação às funções que executam na mesma. E o que é competência? Bom, podemos dizer que competência
é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, né, chamado chá, que possibilitam desempenhar determinada função na busca de resultados concretos. E por falar em competência, precisamos conhecer um pouco mais sobre o chá. Espera aí, não é para parar para tomar um chá não, é para conhecer. E qual que é esse tripé chamado chá? Vamos ver. Bom, temos aí o tripé da competência, que é o chá, onde o C significa conhecimento, conhecimento sobre um determinado assunto, é o saber. Diz respeito à pessoa determinar, dominar, ter um certo know-how, ter um conhecimento a respeito de algo que tenha valor para a empresa e para ela mesma. O H significa habilidade. Habilidade para produzir resultados com o conhecimento que se possui. É o saber fazer. Diz respeito à pessoa conseguir fazer o uso real do conhecimento que tem, produzindo algo efetivamente no seu local de trabalho. E o A significa atitude. Atitude é assertiva e proativa, é ter iniciativa, é o querer fazer. Diz respeito ao indivíduo não esperar as coisas acontecerem ou alguém ter que dar ordens. É o fazer o que percebe que deve ser feito por conta própria. É a iniciativa mesmo. Bom, atualmente, a maior dificuldade das organizações, no entanto, tem sido em relação à atitude. Isso por quê? Porque não se pode ensinar alguém a ter atitude através de informações, simplesmente. É preciso criar todo um contexto motivacional que envolva as pessoas e façam com que realmente se empenhem nas tarefas que têm a realizar. O que se constitui um dos principais desafios da gestão de pessoas na atualidade. Precisamos ficar atentos quando falamos em ambiente organizacional. Não podemos esquecer que estamos lidando com grupos e equipes de trabalho. O desenvolvimento do grupo é um processo dinâmico. Algumas pesquisas apontam que esse processo atravessa uma sequência de padrão que se chama de cinco estágios, né, nessa formação, nesse desenvolvimento do grupo. O primeiro seria os papéis. O papel aí se refere a um conjunto de padrões comportamentais esperados e atribuídos a uma pessoa que ocupa uma determinada posição em uma unidade social. Por exemplo, o que você está fazendo agora? Estudando? Bom, este é o seu papel no momento. Você é um estudante. Mas ainda hoje, você deverá voltar para sua casa e assumir outros papéis como papel de filho, de irmão, de neto, de pai, se você já tem filho, se é casado, papel de esposo e dono de casa, né? Perceba a quantidade de papéis que temos ao longo da nossa vida e ao longo do nosso dia também. O indivíduo que se depara com expectativas de papéis, que são as formas como os outros acreditam que devemos agir em determinada situação. Divergentes experimenta o conflito de papel, que é quando o compromisso com o papel tem a possibilidade de dificultar o desempenho do outro. A segunda, normas e conformidades. Com o tempo, os membros do grupo estabelecem tantas normas quanto expectativas sobre como ele e os outros membros vão se comportar. Algumas normas são procedentes da sociedade em geral. Por exemplo, as normas de se vestir adequadamente para o trabalho ou de chegar na hora certa. Quando o indivíduo rompe as normas do grupo, os outros membros pressionam para que se submeta a elas. A maneira de forçar a conformidade vai além da ridicularização gentil até as críticas, sarcasmo ou até mesmo as agressões físicas por serem violadas as normas desse grupo. Então,
podemos dizer que o grupo, né, e o terceiro item aí dessas normas do grupo é a coesão. Coesão diz do grau em que os membros estão atraídos entre si e motivados a permanecer unidos como grupo. Porém, como os grupos são muito diferentes, a coesão também pode ser maior ou menor em cada grupo, ou seja, a sintonia estabelecida entre seus componentes, ela não é uniforme. A coesão é importante porque afeta a produtividade do grupo, né? A coesão ela é um indicador importante da influência que o grupo tem sobre seus membros individualmente. Se o membro do grupo se sente fortemente ligado a ele, provavelmente não vai violar as regras que permeiam o funcionamento desse grupo. O quarto item importante diz respeito ao tamanho do grupo. Os grupos pequenos são mais rápidos do que os grandes para realizar determinada tarefa. Uma descoberta sobre os grupos em relação ao tamanho é a de que, à medida que se tornam maiores, a contribuição dos membros individuais tendem a crescer. Com relação à equipe de trabalho, precisamos antes fazer uma diferenciação entre equipes e grupos de trabalho. No grupo é o somatório das contribuições individuais dos seus membros. A interação é basicamente para compartilhar informações e tomar decisões para ajudar cada membro em seu desempenho na área de suas responsabilidades. Já na equipe de trabalho, por vezes, gera uma sinergia por meio do esforço coordenado. Os esforços individuais em um nível de desempenho maior do que a soma das contribuições individuais de cada um, né? O todo é maior do que a soma das partes. Mas quando podemos dizer que há uma equipe? Já vamos saber. Bom, quando de fato podemos caracterizar equipe? Primeiro, quanto ao propósito, né? Todos devem ter o mesmo objetivo. Com relação à duração, podem ser permanentes ou temporárias. Aqui vocês são uma equipe de trabalho temporário. A hora que terminar um curso, cada um vai para uma área diferente. Quanto à composição, que podem ser funcional, todos pertencem à mesma área ou ao mesmo setor. Interfuncional é quando a equipe é composta de pessoas de diversos setores da empresa para finalizar uma determinada tarefa. E, quanto à estrutura da equipe, podemos dizer que elas podem ser supervisionadas, ter um líder ou ser auto-administradas. Bom, quando os funcionários da organização trabalham e têm o espírito de equipe, fica muito mais fácil o trabalho das lideranças. E por falar nisso, vamos conhecer um pouco mais sobre liderança organizacional? Mas o que é liderança? Só porque você está no comando, não quer dizer que as pessoas irão ouvir ou fazer o que você diz. Então, podemos dizer que liderança é um processo de influência. Nesse sentido, os líderes são indivíduos que, por suas ações, encorajam um grupo de pessoas rumo a uma meta comum ou compartilhada. Não devemos confundir liderança com gerenciamento. Liderança diz respeito a lidar com a mudança, ao passo que o gerenciamento está relacionado à criação da ordem e constância. As organizações precisam tanto de liderança quanto de gerenciamento. Mas a liderança, ela propicia uma visão maior, ajudando as pessoas a caminharem rumo a ela. O gerenciamento, ele vai montar planos e estrutura para alcançar essas metas específicas. Bom, na abordagem para o estudo da liderança, busca-se descobrir características que tornem as pessoas bons líderes. Aí nós temos algumas teorias que vêm falar
dessas características? Bom, na abordagem dos traços, essa teoria elas vai buscar as características nos indivíduos que os habilitam a exercer a liderança, que são a ambição, a energia, o desejo de comandar, honestidade, autoconfiança, um conhecimento relevante do trabalho, a inteligência e uma personalidade com elevada automotivação. Nós já temos uma outra teoria, que é a teoria da abordagem comportamental, que vem dizer que o comportamento eficaz ou não do líder o habilita para a liderança, pois a liderança envolve complexa interação das características do líder com a situação de liderança. Bom, a partir dessa interação, temos alguns tipos de lideranças, tais como a interação líder-membro, a atenção na interação do supervisor com cada subordinado. Nós temos a liderança carismática, que são líderes com profunda influência nas atitudes, crenças e comportamento dos subordinados. Líderes que apresentam agradecimentos e reconhecimento pelo desempenho dos seus subordinados. Temos também o modelo da liderança situacional. Bom, gente, nenhum estilo de liderança é bom ou ruim, Tudo depende da situação. Então, cabe ao líder escolher um estilo que seja mais apropriado a um determinado problema ou situação vivenciado naquele momento ali dentro da empresa. Bom, a qualidade da liderança ela está na sua capacidade de tomar as decisões acertadas frente a cada situação vivenciada. E para isso, é importante que o líder tenha uma boa inteligência emocional. Essa velha conhecida nossa, não é mesmo? Já falamos sobre isso. Pois, inteligência emocional, nós sabemos que a capacidade de resolução dos problemas tem a ver com a nossa inteligência emocional. Vocês lembram quais são elas? Bom, inteligência emocional e liderança é a dobradinha perfeita para uma liderança eficaz, pois é necessário ao equilíbrio do líder perante as diferentes situações de seu trabalho. O líder, ele representa a equipe diante dos mais diversos grupos, esclarece expectativas dos outros, soluciona problemas. Líderes são administradores de conflitos. Eles ensinam, apoiam, fazem o necessário para ajudar os membros a melhorar o desempenho do trabalho. Portanto, a liderança, ela é uma competência que pode ser desenvolvida e que ninguém nasce líder nato, assim como as inteligências múltiplas que podemos ir aprimorando no decorrer da nossa vida. Falando em liderança, nos faz também abordar o tema de poder nas organizações. O tema pode parecer-se convertido em agente capaz de evocar sensações de desconforto nos indivíduos. Tem um ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E muitas vezes o poder tem sido associado a situações de intrigas, artimanhas políticas, competições e etc. Mas não é deste poder que vamos conversar aqui agora. Bom, dentro das organizações, este tema tem sido um desafio para os teóricos da administração, para os estudiosos. Então, dentro desses motivos, podemos destacar, primeiro, a dificuldade de conceituar poder e, considerando o processo de socialização dos gerentes e a prática administrativas, a gente pode definir poder como habilidade de influenciar pessoas por meio do controle dos recursos organizacionais, ou seja, habilidade para conseguir que a outra pessoa faça aquilo que se quer. É importante compreender as relações de poder que existem dentro das organizações, que, quando elas são bem administradas, podem desempenhar importante papel como agentes mediadores na prevenção e resolução de conflitos,
assegurando a manutenção do equilíbrio, das boas relações e do crescimento organizacional. Vamos pensar o que é poder mesmo. Bom, com relação ao poder na organização, há dois tipos de influenciadores que interferem na vida da organização, que são os externos, os indivíduos que estão fora da empresa, como sindicatos, clientes, fornecedores, que exercem o poder e cujas influências afetam o comportamento dos funcionários dentro da empresa. E temos os influenciadores internos, que são os empregados da organização, que possuem voz ativa, ou seja, são as pessoas encarregadas de tomar decisões e executar as ações em base regular ou permanente. Eles usam o poder através de 4 sistemas de influência. Sistema de autoridade ideológica, que são as tradições, crenças, símbolos, mitos de especialistas. E o sistema político, ou grupo de influenciadores que tentam mudar os interesses organizacionais em favor pessoal ou grupal. A forma como esses sistemas são usados dentro da organização determina o tipo de coalizão interna que a organização irá ter. Lembrando que a palavra coalizão aqui significa fatores que atuam em conjunto, reforçando-se mutuamente. A colisão externa pode exercer amplo poder com respeito à colisão interna. Há 6 tipos de poder que melhor caracterizam os estados mais comuns de equilíbrio de poder encontrado nas organizações. Quais são eles? A configuração do poder instrumental, que é a organização, ela serve a um influenciador externo com objetivos claros e operacionais. Os empregados são induzidos a contribuir com seus esforços, tendo pouca oportunidade para atuar no poder. São mais operacionais, são pessoas mais executoras. A configuração do poder do sistema fechado, a coalizão interna burocrática que opera em ambientes simples e estáveis, com trabalhadores sem especialização e influenciadores externos dispersos. Isso são organizações que operam em ambientes simples e estáveis, com trabalhadores sem muita especialização. Nós temos a configuração de poder, a autocracia, onde todo o poder está focalizado no dirigente da organização, que a controla pessoalmente. Os empregados dessa empresa, eles simplesmente cumprem as ordens, eles expressam uma lealdade ao dirigente, ou se não cumprir, eles saem da empresa. Nós temos um outro modelo que é a configuração de poder missionária, que serve para amarrar a coalizão interna em torno dos seus objetivos ideológicos e permite que os seus membros sejam confiáveis para tomar decisões, pois partilham as mesmas crenças e tradições da empresa. Nós temos também a configuração de poder meritocrática, onde o poder está concentrado sobre seus profissionais especialistas, nas mãos dos participantes da organização que possuem um conhecimento técnico especializado sobre determinado assunto ou área, que são os grandes influenciadores internos e diferentes tipos, geralmente, que vão proporcionar uma boa dose de atividade política dentro da empresa. Nós temos a configuração de poder arena política, que é caracterizada por conflitos tanto na coalizão externa, que é dividida, quanto na coalizão interna, que é politizada. Para estas relações de poder, funcionário e organização se estruturam de forma eficaz. E é importante que a comunicação organizacional seja eficiente. Mas como podemos tornar a comunicação eficaz nas empresas? Vamos ver. Bom, a comunicação organizacional. É fundamental conhecermos sobre a comunicação, pois essa habilidade ela tem sido frágil
e ela causa inúmeros conflitos organizacionais. Uma comunicação eficaz, ela é uma ferramenta para o sucesso da gestão organizacional e, consequentemente, para a implantação de qualquer programa de gestão dentro das empresas. Por isso, a capacidade comunicativa é uma das ferramentas mais importantes da competência profissional, sendo muito valorizada no ambiente empresarial. A habilidade de comunicação, tais como habilidade de apresentação e treinamento em comunicação objetiva e direta, estão se tornando cada vez mais populares, pois é fundamental que os gestores possuam capacidade de coordenação. E a comunicação é uma ferramenta importante de eficácia e produtividade. E muitos problemas organizacionais, eles têm origem na questão da comunicação. Uma comunicação mal feita, não coesa, não clara. Embora seja um consenso a importância da comunicação eficaz dentro da organização, mas infelizmente, a comunicação aos colaboradores operacionais ainda ocorre de forma inaceitável e até mesmo inatingível. A explicação se dá pela falta de importância dada aos relacionamentos interpessoais e, principalmente, o diálogo como uma estratégia comunicativa. A comunicação organizacional, ela não se concentra apenas em transmitir informações, mas também em mudar o comportamento dos empregados para que realize melhor um trabalho. Assim, a comunicação deve ser um departamento da empresa e deve ser uma prioridade. Já o líder que deseja facilitar a comunicação dentro do seu grupo de trabalho deverá trabalhar no sentido de estimular seus membros a se comunicarem uns com os outros, sempre que necessário. É desejável descentralizar sua parte no processo, de maneira que todos possam transformar-se em comunicadores eficientes e habilitados ali dentro do seu departamento. Portanto, para obter uma liderança de sucesso, é importantíssimo saber comunicar com seus funcionários. A transmissão de informação, ela é sempre responsabilidade do líder, a quem compete ser o transmissor por excelência, buscando uma aproximação das expressões à linguagem dos empregados, visando tornar a mensagem mais agradável, apelativa para o entendimento deles. A comunicação nas organizações deve ser uma ferramenta de administração estratégica, nos mais variados níveis hierárquicos para atingir o sucesso da empresa. E além desses recursos, outras atitudes são fundamentais para os líderes colocarem em prática a comunicação nas organizações e contribuírem para o estabelecimento de um ótimo relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Tais como, quando for chamar a atenção de alguém, façam de uma forma reservada e justifique o motivo, descreva o ocorrido, foque no comportamento da tarefa e não na pessoa. Peça desculpas sempre que necessário. Isso não é demonstração de respeito, de fraqueza, mas é uma demonstração de respeito pelo outro. E caso receba alguma informação que não procede, não cause nenhum tipo de constrangimento para esclarecê-la. Se o clima esquentar por algum motivo, alivie a tensão sem elevar o tom de voz e faça o possível para que o clima desagradável seja dissolvido rapidamente. Uma outra ferramenta importante na comunicação é o feedback, é dar um retorno, O feedback é uma ferramenta de suma importância para a eficácia do processo de comunicação nas organizações e também uma das tarefas dos líderes. Esse retorno, ele permite acompanhar como a mensagem foi recebida pelos seus colaboradores, certificando-se de que ela cumpriu o objetivo e de fato gerou a atitude esperada e de fato o outro conseguiu compreender a mensagem que você estava passando.
Porque caso isso não ocorra, a mensagem deverá ser transmitida novamente e dessa vez de uma forma mais apropriada às características da equipe em questão. Procure entender quais são as dúvidas a fim de esclarecê-las e melhorar cada vez mais a comunicação existente entre você e o seu receptor. Portanto, o feedback é uma ótima ferramenta para fomentar o diálogo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o diálogo. Essa palavrinha tão importante na nossa vida, né, na nossa comunicação diária. Então, temos 3 condições básicas para o diálogo. Primeiro, todos os participantes devem suspender seus pressupostos literalmente, colocando-os como se estivesse suspenso. Ouvir sem ficar planejando uma resposta. Todos os participantes devem encarar uns aos outros como colega. E terceiro, deve existir um facilitador que mantenha o contexto de diálogo. Se nós dermos condição de seguir esses 3 fatores, com certeza vamos ter uma boa comunicação. E há mais alguns fatores que podem promover a liderança na comunicação, que é desenvolver uma visão compartilhada de futuro, conhecer as habilidades e expectativas dos seus funcionários, criar uma missão abrangente e depois comunicá-la a todos, mostrar credibilidade e integridade nas relações, iniciar e gerenciar a mudança fornecendo os recursos financeiros e humanos para conseguir que o trabalho seja feito da melhor forma possível, dar poderes e motivação ao empregado para que ele use a sua criatividade na execução da sua atividade e afastar a organização da administração autoritária e levá-la em direção a uma cultura de concessão de poder. Lembrando que a liderança assertiva, ela pressupõe também saber ouvir. Comunicação é sempre uma mão dupla. É preciso compartilhar as informações, possibilitando o diálogo como uma estratégia comunicativa. E por último, eu quero deixar essa mensagem para vocês refletirem. E por falar em comunicação, não deixe de comunicar todas as dúvidas e de participar nos processos dos fóruns. Bem, eu encerro aqui a unidade 2, agradeço a dedicação de vocês em mais uma aula e aguardo todos no próximo encontro. Tchau, tchau!